Então, antes de eu mostrar o operacional, eu acho interessante o seguinte, que é a contribuição que eu falei com o Mister. Eu fiquei ontem aí até a madrugada, até as 2h30 da manhã, mais ou menos, para preparar uns slides, primeiro para dar uma ideia do que seria alguns conceitos que o Allbrooks trata, porque minhas operações, basicamente, eu trabalho em cima disso, né? Ou seja, eu baseio muito no que o Allbrooks trata, e aí, agora, a ideia é a gente mostrar esses conceitos, os principais, porque, na verdade, o que o Allbrooks trata é muita coisa. Para terem ideia, o Allbrooks tem 3 livros somente sobre operações. Um sobre tendência, outro só sobre range e outro só sobre reversões. Eu confesso que eu não cheguei a ler os 3 ainda. Eu li apenas o de tendência e estou no de consolidação. E o que eu queria mostrar é o seguinte: a facilidade que a gente tem de ler o Brooks é porque, se você lê o primeiro, todos os conceitos ele vai botar de novo no segundo e no terceiro. Então, é como se os 2 livros seguintes fossem menores, né? Aí, o que a gente vai ver? Primeiro aqui, todo mundo está vendo essa tela, eu tenho aqui conceitos para operações, né? Que, na verdade, seriam alguns conceitos do Allbrooks, o conceito que ele trata do chamado bar by bar. Vou deixar a tela atualizar aí para vocês. Conseguem ver aí a tela já onde tem bar by bar? Deixa eu atualizar lá. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Ok. Conseguem ver a tela? Ah, tá. Só que o delay está grande. Eu mudei a tela já, mas não atualizou para vocês ainda, é isso? Ah, beleza. Já está no ar. Então, bem, esses conceitos que eu estou comentando aqui é aquela ideia do bar by bar que o Allbrooks trata. Para quem bebe muito, não tem a ver com cachaça, não, né? Bar by bar. Seria a operação barra por barra. Então, por exemplo, como é que eu entro, às vezes, em muitas operações, e o pessoal diz assim, pô, o cara é uma metralhadora, fica aí que nem um louco, né? Mas é porque, às vezes, eu considero uma barra como se fosse uma operação. Então, por exemplo, cada barra, ela funciona como se fosse uma perna, por exemplo. Uma barra de alta, ela funciona como uma perna de alta. Uma barra de baixa funciona como uma perna de baixa, tá? É só bonito porque parece com o Mister, parece seu irmão, cabelo de boneca velha. Mas vamos lá. Então, qual é a ideia para a gente começar tratando? É os termos que o Allbrooks mais usa, tá? Então, deixa eu atualizar a tela para vocês. Os termos mais comuns que ele trabalha. Quando aparecer a tela, que eu estou acompanhando vocês no chat, apareceu aí termos mais usados por Brooks, vocês me avisam, só para eu saber que atualizou e eu não falar atrasado nem adiantado demais. Vocês estão vendo aí a tela, termos mais usados, e tem barra pullback. Só dei o retorno se todo mundo consegue ver. Agora, então, vê bem, esse seria o primeiro dos conceitos que eu gostaria de comentar, porque é um dos que eu uso muito no dia a dia. A questão da barra pullback. Então, esse material eu passei para o Mister, para depois ele disponibilizar esse PDFzinho para a gente guardar, até para consulta depois, tá? Que é a contribuição à família. O material não está lá uma maravilha, porque eu fiz na madrugada de ontem para deixar para hoje, né? Então, mas é de coração, né? Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, eu marquei aí com um círculo o que seria uma barra pullback. Então, ele diz o seguinte, no movimento de alta, seria uma barra que tem a mínima dela menor do que a mínima da barra anterior. Então, nesse primeiro círculo aí no desenho da esquerda,
a gente tem um candle que parece um doji, e após ele a gente tem um candle vermelho. Então, observem que a mínima dele ficou abaixo da mínima do candle anterior. Então, isso configura uma barra pullback. Mas por que a barra pullback seria importante ou seria interessante? Porque o Brooks trata o seguinte, que nos time frames menores, uma barra dessa representaria um movimento de uma perna, por exemplo. Então, uma barra dessa, ela pode ser um pullback. Se eu tiver aqui com essa barra no M5, ela pode ser um pullback no M2, um pullback no M1. Então, uma barra por si só, ela já tem uma importância que um pullback teria. Então, por isso que, às vezes, quando eu estou operando, eu digo assim, esse é o segundo pullback que o dólar fez, por exemplo. Ou ainda não chegou no terceiro pullback. Porque o Brooks, ele trabalha com quantidades de pullback, por exemplo. Como eu disse, eu não sou especialista em Brooks, algumas coisas que vocês podem perguntar, eu não vou estar a par, mas o que interessa dele para mim é o que eu posso utilizar no dia a dia. Então, vamos lá. Do lado direito, a gente vê também a mesma coisa. Eu tenho aí, no lado direito, o primeiro círculo, que eu tinha 3 candles vermelhos, e após ele um candle verde. Esse candle verde, a máxima dele, observe, não é o fechamento, é a máxima dele, está acima do candle anterior, da máxima do candle anterior. Ou seja, isso é uma barra pullback. Tá, Richard, mas qual é a importância disso para usar no dia a dia? É que quando o movimento segue muito forte para cima, essa barra pullback pode me servir como ponto de entrada. Então, por exemplo, esse segundo desenho aqui, essa segunda elipse, eu tenho um movimento que eu, na prática, eu aproveito para utilizar. Por exemplo, eu tenho aqui uma barra verde, houve uma barra pullback, após ela eu tenho um candle que fez uma mínima abaixo da barra pullback, mas ele fechou com acima da mínima do anterior. Aí o que é que eu faço? Eu já posso usar isso aqui como um setup, onde se rompeu essa barra, essa última barra, que serve aí como se fosse um martelinho verde, se rompeu para cima, eu já posso comprar, nem que seja para fazer um scalp. Então, vocês veem, às vezes, que eu pego movimentos de 1,5, 2. Agora, como o dólar aumentou a frequência dele, ou seja, ele está com um espaçamento muito maior de pontos, tem movimento do dólar que dá 50 pontos só numa descida. Então, eu aumentei também o tamanho dos meus scalps. Então, por exemplo, tem scalp que eu estou fazendo agora com 5 pontos, com 8 pontos. Mas o comum para usar esse conceito é você usar de 1,5 a 2 pontos, já é válido. Tá? Então, essa mínima aqui, ó, verde, ela me serviria como um ponto de entrada a partir do momento que eu romper esse candle, esse martelinho. Então, por isso que eu posso utilizar uma barra pullback no operacional do dia. Tá? Alguma dúvida aí com relação à barra pullback, por enquanto? Eu sei que essa parte inicial é mais chata, o pessoal está querendo ver, na verdade, lá os gráficos rodando, mas isso aqui é fundamental para a gente entender como vai funcionar o operacional depois, tá? Até porque vocês não vão usar o operacional da forma que eu utilizo o meu. Porque, por exemplo, eu coloco várias telas, eu olho tudo ao mesmo tempo, é meu jeito, né? Eu sou meio maluco, eu só funciono quando eu estou muito, muito atento. Então, se eu tiver muita coisa ao mesmo tempo, eu consigo ver melhor, é o contrário, né? Mas algumas partes do que eu vou utilizar, vocês conseguirão aplicar para vocês, né? E montando sua própria forma de trabalho. Atualizou aí para vocês barra breakout e barra wire. Quando atualizarem, me avisem. Quando a tela mudar para barra breakout e barra wire. Ok, mudou, né? Então, vê bem, aí são outros 2 conceitos que também são importantes. A gente tem lá aquela barra chamada barra pullback, tem também aqui o barra breakout. O que é isso? O breakout é uma quebra ou um rompimento de uma tendência que existia ou de uma consolidação que estava acontecendo. Então, se a gente olhar essa figura do lado esquerdo, aí eu coloquei logo os dois conceitos para a gente poupar espaço, mas essa tela aí da esquerda, que fala da barra breakout, diz o seguinte, é uma barra que cria um rompimento. Agora, observe, geralmente, uma barra de tendência forte. Eu coloquei 2 exemplos aí
justamente para mostrar o seguinte. Primeiro, para consolidar uma barra breakout, ela tem que ser uma barra muito maior do que as anteriores, indicando força. Segundo, que é o ponto que eu acho mais importante, não confiem sempre em rompimentos, porque um rompimento ele tem que ter o que Brooks chama de follow-through, ou seja, é o acompanhamento, né? É ter sequência. O pessoal de tape reading sabe muito bem o que é isso. É você romper e dar seguimento, ou seja, ter gente correndo atrás depois que você rompeu, acompanhando o movimento. Mas observe, na primeira dessas barras, ela sobe com tudo e logo após tem um pullback de 2 barras. O que eu quero mostrar com isso? Que você não pode confiar num breakout, numa barra breakout também, apenas na primeira passada. Você tem que ficar ligado que, geralmente, os rompimentos, eles vão para cima, mas depois volta para testar. Imagine que essa barra ela fosse uma perna ou o início de um canal no movimento pequeno. Então, eu estou no M5, lá no M2, o M1, essa primeira barra verde aí foi uma pernada para cima. E o início do canal. O que é que o Brooks diz? Que geralmente ele vai voltar para testar o início do canal. Então, por isso aconteceu esse retorno aqui dessas 2 barras vermelhas. Então, a barra breakout ela pode ser utilizada como setup para entrada? Pode, mas você tem que tomar cuidado, porque ou eu faço um scalp e já abandono, ou eu fico ligado para ela não deixar ela voltar tudo. Já essa segunda barra, observem, ela rompeu, mas consolidou após ela. Então, apesar de ter sido um rompimento, e aí aconteceu de novo aquele setup que eu mostrei quase agora, você teve 2 barras vermelhas descendo, e eu tenho uma barra que a mínima dela, que a máxima dela já passou da mínima, ou seja, eu tenho um fundo menor. Quando eu rompo esse fundo, nesse martelinho verde que está aí no fundo dessa primeira tela, você vê que o movimento pegou para cima uma quantidade de pontos boa. Então, eu consideraria um setup legal para você pegar aí scalp, tá? Mas se eu trabalho com position, por exemplo, sim, nada impede que você use uma entrada dessa, ela facilita, porque eu colocaria o stop logo abaixo aqui, ó, dessa vela, ou seja, da mínima dessa vela, não do fechamento, mas da mínima da vela. Se você perder, é pouco ponto, tá? Então, é uma relação ganho-benefício bem melhor do que você... Eu tenho um risco-benefício aqui muito bom. Então, observe o tamanho que ela subiu. Alguns que operam, por exemplo, o Stormer, ele recomenda que você use 161% dessa primeira barra aqui, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Eu não vou mexer no operacional de cada um. Estou apenas mostrando como poderiam ser entradas e como pode ser utilizada. Tranquilo aí com relação à barra breakout? Só me dê um retorno se entendeu ou se tem alguma dúvida. Beleza. A segunda tela aí, ela mostra o arame farpado. Inclusive, aconteceu hoje no índice, alguém me perguntou que figura é essa, arame farpado, né? Na verdade, ela não é uma figura, ela é uma consolidação. O Brooks define o seguinte: já configura arame farpado se você tiver 3 ou mais barras que se sobrepõem. O que quer dizer isso? Imagine o arame farpado, que ele tem uma linha central e tem um arame para um lado e um arame para o outro. Geralmente, algumas dessas barras serão dojis, tá? Eu vou daqui a pouco falar sobre o que Brooks chama de doji, porque para ele um doji é diferente do conceito que a gente usa de doji. Mas observe, se vocês verem esse quadrado que eu marquei aqui, ele vai ter alguns candles que passa para cima, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, mas que continuam numa linha central. Ou seja, ele não indica muita coisa. É como se a briga tivesse grande. Para o Brooks, um arame farpado não é um bom momento para você entrar. Você esperaria ele estourar para um dos dois lados, como aconteceu aí nessa figura, no finalzinho dela. Isso, o Elton está dizendo aí, ó, tique da extremidade ou um ponto. Exatamente. Que seria um rompimento, né? Então, observe aí, eu tenho o barb wire, que é o arame farpado, não faço nada, fico esperando. Na hora que romper para um dos dois lados, cuidado com os rompimentos, novamente, porque, como eu disse, o rompimento pode descer e voltar para testar, ou pode subir e voltar para testar, tá? Como aconteceu aí, ele rompeu um pouquinho para cima,
voltou um candle vermelho para testar, e a partir daí ele disparou para cima, tá? Eu não coloquei o resto dos candles, mas isso aí daria, de onde eu tirei, e dá um movimento para cima depois, tá? Esses exemplos eu tirei das últimas movimentações do dólar e do índice recentes, tá? Então, só para a gente saber que o gráfico está bastante atual. Eu tirei ontem mesmo, tá? Isso aí foi feito na madrugada, meio com pressa para poder dar para hoje, mas que dá para a gente trabalhar, ok? Então, o Barbie Wire, repito, é um ponto não de entrada, mas um ponto de cuidado, onde você, de preferência, se estivesse fora, não entra, fica esperando, tá? E a partir daí, por exemplo, hoje eu estava no índice, quando aconteceu um Barbie Wire desse. Pô, já estou dentro, é aquela máxima, já está dentro, deixa, né? Mas fora isso, não entre se você estiver em posição fora, tá ok? O próximo conceito que a gente vai trabalhar é justamente o conceito de doji, porque nesse Barbie Wire aí, a gente tem alguns dojis, se você observarem aí, ó, eu tenho pelo menos 2 dojis. Para Brooks, ele seria pelo menos 3 ou 4 aí, e eu vou explicar por quê no próximo tópico, tá? Quando atualizar a tela para doji, me avisem, porque eu já mudei, estou só esperando o delay para que vocês consigam acompanhar. Mudou aí, né? Beleza, então, olha aí. Para o Brooks, o que ele chama de doji? Uma vela com corpo pequeno ou nenhum corpo. Então, para Brooks, se uma vela tem 2 ticks, por exemplo, ele já considera como doji. Pouco importa para ele se foi martelo, se é shooting star, se foi uma lápide, se foi uma libélula. Para ele não interessa. Interessa o seguinte: ele diz, como eu botei aí de vermelho, que doji é qualquer barra que indique equilíbrio entre touros e ursos. Pode ser o que a gente chama de doji perfeito, aquele que fica só um tracinho, ou pode ser dojis como esses 3 verdes aí que vocês estão vendo, e mais esse doji vermelho. Então, só para a gente nivelar com o que o Brooks trata, para ele doji é qualquer candle com corpo pequeno. Se o corpo foi muito menor do que as sombras, para ele já era doji, tá? E ele não se importa, como eu botei aí entre parênteses, ele não se importa com os nomes. Para ele, doji é doji e acabou-se. De uma certa forma é bom, porque facilita para quem está iniciando, né? É ruim para quem já trabalha com isso, porque você fica meio louco no início. Caramba, o cara está mudando o nome das coisas, que na verdade, grande parte do que ele fez, aparentemente é apenas mudar o nome das coisas, só que ele vai um pouco mais em alguns pontos, tá? Então, isso é tranquilo. Agora, o que é interessante do doji, que eu coloquei aí do lado, para ficar guardado para a gente no futuro. Uma série de dojis, ela pode indicar tendência. Geralmente, quando a gente trata doji, como ele falou lá em cima, é uma barra que indica equilíbrio. Ou seja, nem touro está ganhando, nem urso está ganhando por enquanto. Só que observe esse movimento aqui, ó. Eu tenho 3 candles verdes, pela definição de Brooks, são 3 dojis, só que observe, um está fechando acima do outro. Mesmo o terceiro sendo um doji que aparentemente deu uma baixa, né? Então, eu tenho 2 candles que representaram força mais para cima, um terceiro candle que representou força para baixo, mas mesmo assim eu tenho aí uma tendência. Porque se eu pegar um movimento muito menor, eu estou lá no M10, por exemplo, e partir para o M2, esses dojis são pernas para cima. Então, apesar dele estar aqui um doji nesse ponto, mas o movimento que ele fez foi um movimento de alta, tá? Então, tranquilo aqui. Para a gente ter uma ideia também do que ele trabalha, um outro conceito é o conceito de clímax. Então, por exemplo, a gente pega esse doji, ele parte para uma subida, só que essa subida ela pode chegar a uma exaustão, que é o termo que a gente usa comumente, né? Para o Brooks, a exaustão é comparada ao que ele chama de clímax. O que seria o clímax? É uma subida muito rápida, como, por exemplo, após romper esse último doji, ele subiu bastante. Então, vou mudar aqui o conceito para clímax. Quando aparecer a tela, me avise, por favor, para a gente entender isso. Então, por exemplo, rompeu aí, estava uma tendência de alta, apesar de ser doji, rompeu para cima, pegou uma barra, que a gente pode chamar aí de uma barra breakout, né, que ela rompeu esse quadrado inicial aí,
E a partir daí ela iniciou uma tendência. Sim, mas até onde eu posso ir com essa tendência? Até onde eu deveria acompanhar o movimento? Bom, se você é scalper e já marca pontos, tranquilo. Mas olha esse movimento aí que eu peguei do dólar nesses últimos dias para mostrar o que seria um clímax. Ele define o seguinte, ó, um movimento que foi muito longe, muito rápido. Quando você tem candles que se sobrepõem muito ligeiro e dá uma pernada. Para ter uma ideia, essa pernada aí do dólar, ela marcou 42 pontos para baixo. Então, o que seria o clímax? É um movimento que foi muito longe, muito rápido, e que reverte a direção. Só que o que é que acontece com a gente quando a gente está operando? Você pega um movimento desse e automaticamente você diz, eu vou pegar agora a subidinha voltando. Qual é o risco disso? É você não saber onde eu vou retornar. Então, o que Brooks diz? Geralmente, a tendência é que a gente mantenha o que existia antes. Então, por exemplo, se a gente está numa baixa, a tendência é que continue numa baixa. Tá? Se a gente está numa alta, a tendência é que continue numa alta. Porque a gente tem aquela inércia de não querer mudar o que está acontecendo. A gente se adapta depois que muda, mas ninguém gosta de mudar. Tá? E aí o seguinte, observe o que foi que aconteceu nessa representação aqui, que a gente colocou desse clímax. Ele desceu para baixo 42 pontos, retornou com aquele setup que eu mostrei, ó, que ele está lá no fundo, pegou um doji que era verde e foi rompido esse doji, inclusive rompendo o canalzinho que ele criou. Essa descida do clímax, ele chama às vezes de spiking channel. O spike é um espigão, uma descida rápida como essa aí, que ao mesmo tempo já vira um canal, um micro canal, que você vê, a maioria desse canal aí está sendo feito por 1 ou 2 candles no máximo. Então, o que acontece? Ele rompeu para cima esse canal, só que olha o que foi que aconteceu aqui, na verdade. Ele não tomou uma nova tendência, ele lateralizou. Que é o que Brooks fala lá em cima. Ele diz, é um movimento rápido, que agora reverteu a direção para uma faixa de negociação ou tendência oposta. Mas o que é que eu tenho visto na prática? Que geralmente ele não vai para uma tendência oposta. Ele vai para uma consolidação. E foi o que aconteceu aqui, inclusive no dólar. Esse aí foi um movimento recente, de alguns dias para trás aí do dólar. E aí o que a gente vê? Ó, muitos desses movimentos, muitos desses clímax, terminam com superação, ou seja, ele supera onde estava, ele pode voltar e romper, mas também ele pode continuar a descida, e ele pode reverter no canal de tendência. Só que, observe o que está escrito aí, a maioria dessas reversões resulta em intervalo de negociação, e não em uma tendência oposta. Para o Brooks, ele dá uma sequência quase que cabível, ela não vai acontecer sempre, mas geralmente acontece assim, que você passa de um broad channel, que é um canal mais largo, para um tight channel, que é um canal mais estreito, e às vezes para um spiking channel, ou micro canal, como esse aí, e depois ele lateraliza. A tendência é que ele não passe direto para uma nova tendência. Ele geralmente lateraliza, para que depois ele tome ou volte a tendência que estava, ou parta para a nova tendência. Mas observe aí que a maioria das vezes ele vai lateralizar, ok? Até aí, alguma dúvida? Porque eu vou passar agora para alguns conceitos, incluindo esse conceito de canal que eu falei agora, os 3 tipos de canal, o que se chama de edge e o que chama de probabilidade, tá? Já mudei a tela aqui, assim que atualizar, eu começo a explicar esses conceitos que eu vou falar agora. Então, até agora, tá tranquilo? Bom, segundo o Elton, tá aí, beleza? Ninguém com dúvida por enquanto? Bom, então, vamos seguir, né? Os próximos conceitos são o conceito de edge, porque ele é importante para você operar. Você não pode sair boletando para tudo que é lado, do jeito que você acha. Mas o Richard dá uma metralhada lá de vez em quando. Eu vou fazer igual? Eu não aconselho não, né? Porque eu dou umas canetadas de repente. Eu tinha comentado na última live que eu treinava Kung Fu, e com isso eu peguei um jeito de, por exemplo, observar o movimento do oponente. Como?
eu olhava no olho e percebia o corpo inteiro, tá? Então, não pode sair boletando, você tem que ver o conjunto. Aí, observa esse primeiro conceito. A tela já mudou, né? O edge é um setup com uma equação positiva para o trade. Traduzindo, é quando você tem um tipo de setup, um tipo de operação, um tipo de configuração que você tem vantagem nele. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu não vou voltar o slide, mas para a gente não perder tempo, porque ele atualiza, mas se você se lembrar do movimento que eu lhe mostrei, a gente tem aquela descida e, no fundo, um candle verde que subiu e foi rompido. Poxa, isso aí configura um edge? Configura, porque, vê bem, se eu for estopado, eu estopo no fundo que ele já estava, e é um fundo que geralmente está curto. Eu tenho um stop curto. E se ele partir para cima, ele pode ir até o dobro desse candle ou mais. Você pode sair configurando, né, devagarinho. Ou seja, eu posso acompanhar tranquilamente o movimento a partir do tempo que ele subiu. Então, um edge, repito, é uma vantagem que você tem quando você está operando e encontrou uma situação vantajosa para você, né? Que tem uma probabilidade de dar certo. Tá? Então, vê bem, o outro conceito que tem aí é probabilidade. Então, é justamente isso. Qual a probabilidade para que eu opere? Brooks diz o seguinte, que na maioria das vezes, apesar de os preços estarem subindo e descendo, o que a gente tem é uma probabilidade de 50-50. A gente se engana pensando que não é 50-50. Você diz assim, não, está 80% de vantagem. Não é. Na maioria das vezes, o índice, por exemplo, ele faz muito isso. Ele sobe bastante, desce bastante. Aí você pensa, já começou a descida. Mas não, ele está fazendo um movimento de cobra, que apenas está serpejando, né? Desce um pouquinho para subir. Aí observe, então, o dólar, recentemente, eu tenho dito isso já há alguns meses, ele tem seguido o mesmo caminho do índice. Ele tem feito cobreamentos, ele tem feito descidas muito longas para voltar a subir. Eu acho que os players que operam o índice partiram para bagunçar um pouco o dólar. E a gente tem que ficar ligado, porque a rede do dólar mudou, ampliou bastante. A gente tem agora, num payroll, a gente tinha 22 pontos, 25 pontos. Agora, numa pernada, a gente chega a 50 pontos. Teve dia aí que o dólar desceu 60 no momento. Então, observe, nada implica que ele não possa descer num pullback de 12 pontos. Então, quem usa pullback pequeno tem que tomar cuidado. Então, repetindo, você tem que ter, quando opera, um setup que lhe dê vantagem, que o seu stop seja menor do que o que você opera para cima, no caso, se eu estiver comprando. Então, por isso que, às vezes, eu uso stop curto, de 1 ponto e meio, no máximo 2. Quer dizer que eu não posso usar um stop de 5? Não, vai depender do contexto, né, da sua avaliação. Tem vezes que eu já botei stop de 8 pontos. Ou que eu faço o que eu chamo de escalonamento, que Rodney Dias, eu descobri um dia desse, ele chama de trade de região, que é o quê? Quando está subindo e eu acho que vai descer, eu marco pontos para que eu pegue descendo. Por exemplo, eu tenho uma planilha no Excel que eu boto o preço inicial e marco 3 pontos. A cada 3 pontos eu faço uma venda, por exemplo. E aí, na verdade, eu queria vender lá em cima. Mas se eu acho que talvez não chegue até lá em cima e não quero ficar fora, eu já entro com um contratinho, que é o que o Al Brooks recomenda. Se você vê um movimento bom e pode ser aproveitado, entre pelo menos com uma posição pequena. Aí eu entro com um contrato, ele sobe mais 3 pontos. Eu entro com outro contrato, mais 3 pontos, com outro contrato. Então, eu tenho uma planilha que ela vai até 15 contratos. Claro que eu não vou usar 15, que meu operacional e meu capital não dá para isso tudo. Mas eu tenho lá a possibilidade de ganho e de perda, porque, por exemplo, cada vez que eu entro e o médio sobe, o meu stop seria de 3 pontos. Então, eu posso ampliar esse stop até 4,5 pontos. Então, traduzindo, eu fico com a edge positiva. Porque quando eu faço um movimento desse com mais contratos, eu tendo a ganhar mais, mesmo que eu só faça 3 pontos. Então, às vezes, eu faço scalp de 3 pontos e funciona tranquilo isso, tá? Você de 3 em 3 pontos, você bate uma meta rapidinho, né? E a gente tem aí os 3 conceitos, que é o Broad Channel, Tight Channel e Micro Channel. São, na verdade, canais. Um canal mais largo, que é esse primeiro, né? Um canal estreito
e o canal que a gente chama de microcanal. Qual é a diferença entre eles? Bom, na prática, que é o que interessa para a gente, você pensa assim, se ele for muito largo, é broad. Se ele for estreito, é tight. E se for muito, muito estreito, geralmente um candle, ou 2 candles, ele é micro. Mas observe aí que eu coloquei uma definição em vermelho para que a gente tenha guardado isso, que é baseado no que Brooks diz. Ele diz o seguinte, ó, que o broad channel, que é o canal largo, é um canal com amplitude maior e com largura maior. Traduzindo, a linha que você usa para marcar o canal, que a gente chama de linha de tendência, por exemplo, num canal de alta, você marca primeiro a linha de tendência de alta e depois você marca a linha do canal, que é aquela linha acima, a paralela. Então, se essas duas linhas estão muito afastadas uma da outra, isso é um broad channel. Aí observe o que tem aí embaixo. Um canal estreito, a linha de tendência e a linha de canal estão próximas. E os pullbacks dentro desse canal geralmente dura de 1 a 3 barras. Então, isso configura uma região mais estreita, vamos dizer assim. E o microcanal é como aquele canal que eu mostrei, daquela queda dos 42 pontos, que é uma forma mais extrema de tight channel. Geralmente, esse microcanal ele vai fazer o que chama de spike channel, que é uma exaustão. Então, aí você teria que ficar ligado. Quanto mais ele vai reduzindo, segundo o Brooks, ele tende a primeiro consolidar e depois ou continuar a tendência que vinha ou mudar a tendência. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo, uma figura só, tirada do dólar, desses 3 tipos de canal. Tá? A gente vai ver um broad channel, vai ver um tight channel e vai ver um micro channel. Eu peguei uma figura dessa semana aí do dólar, que representou os 3, como diz o Matuto, numa tacada só, numa cajadada só. Então, já mudei a tela aqui, assim que atualizar, me avisem, para que a gente possa comentá-los. Bom, vê bem, enquanto ele não muda. Lembra da definição? Mudou agora, né? O broad channel é essa linha que está no meio da tela aí, ó. 2 linhas mais largas. Eu coloquei aí o broad. Após isso, ele rompe essa linha e vai até o final ali, marcando um novo canal mais fino. Então, a gente tem um broad channel aí no meio da tela, um tight channel mais abaixo, né? E do lado esquerdo da tela, eu coloquei um micro para você ver. Ele só tem ali um candle, já marcou um canal. No máximo, aí 2 candles, que é o candle verde com o candle vermelho, já configuraram um tight, um micro channel. Então, observe, o que foi que ocorreu no micro channel? Ele desceu, rompeu esse micro channel, ficou aí lateralizando, numa range um pouco maior, e entrou no canal no broad. Do broad ele entrou no tight, e a partir dali vocês veem que ele já começa uma consolidaçãozinha. Ele rompeu o tight para baixo e voltou a testar esse tight. E nesse movimento aí você vê que ele já bateu e voltou. É o que eu falo às vezes, você tem uma consolidação ou um retângulo, cuidado, porque se ele romper o retângulo, não quer dizer que obrigatoriamente ele desce de uma vez. Ah, mas se eu não bater e deixar ele ir embora e eu perder o movimento. Pô, perdeu o movimento, mas não perdeu dinheiro, tá? Deixa eu responder aqui o Marcelo, ele está perguntando o seguinte, qual o livro do Brooks eu tirei essas informações? Do Brooks, na verdade, eu mexi em todos eles, mas essa parte que eu estou tratando é do início dos livros dele. Nos 3 livros, ele trata disso, tá? Que é o seguinte, o que ele chama de conceitos mais utilizados. Ele vai definir os termos, são vários termos. Se você for pegar o livro, você vai ver que a gente passaria 3 meses aí, não conseguiria falar de todos os conceitos. Eu peguei apenas os principais que interessam para a gente, né? Que é o que a gente pode usar mais rapidamente aqui na prática. Eu acho que é o que o pessoal está interessado, né? E aí eu vou mostrar a vocês o seguinte, ó. Outros 2 conceitos, que é, só voltando, com relação ali ao tight channel, ao broad e ao micro, alguma dúvida não, né? Ficou tranquilo aí esse conceito aí de canal? Bom, se ninguém disse nada, vou ao seguinte, tá? Qualquer coisa pode comentar aí, que a gente volta a comentar. Então, vê bem, alguns outros conceitos que a gente também pode usar na prática. O conceito de gap, todo mundo aqui já sabe o que é um gap, né? Eu sei disso, que os operacionais daí os operadores, os traders da Lotus são de alta qualidade, mas pode ser que tenha algum fraudinha que nunca ouviu falar de gap e fica, às vezes, em dúvida se pergunta ou não. O gap é um espaço entre 2 barras. Então,
Só que é o seguinte, o que a gente vai pegar aqui? Geralmente, os gaps tendem, e observe que eu marquei aí de preto, sublinhado, entre aspas, os ativos tendem a buscar fechar os gaps. O que quer dizer isso? Eu coloquei aí a recomendação minha de tomar cuidado. Pois, geralmente, quando chega perto do fechamento do gap, ele amarra um pouco. O Gabriel sempre fala isso, quando a gente trabalha, do trend sim, Marcelo. Mas nos outros 2 livros, também estão lá, tá? Os conceitos, esses mesmos conceitos, ele repete nos 3 livros. E o Marcelo Costa perguntou se é do livro Trends. Ele disse que é dos 3 livros, esses conceitos são nos 3 livros. Então, veja bem, geralmente o Mister avisa isso, o Gabriel avisa isso, ó, cuidado quando ele chega próximo do fechamento do gap, geralmente você não espere que ele vá tocar. Já se ligue antes, faça uma parcial, e coisa que o valha, tá? Mas observe aí, eu coloquei entre parênteses, sempre evitar a ganância. Eu lendo a Bíblia certo dia, porque tinha um trader que ele disse que um dos livros que ele utilizava para a parte operacional dele era a Bíblia. Eu falei, caramba, como é que o cara usa a Bíblia para a operação? Mas depois eu comecei a ver que isso era verdade. Por exemplo, a Bíblia tem uma parte lá que ela diz o seguinte: a quem tem será dado, né? E a quem não tem será tirado até o que tem. Ou seja, até o pouco que ele tem será tirado. Isso a gente pode traduzir de 2 formas. A quem tem conhecimento vai ser dado. Quem não tem vai perder tudo e ficar sem nada. Mas também leva o lado dos gananciosos ou de quem opera uma capacidade menor do que o que ele está operando. Por exemplo, eu tenho R$100 e quero botar 10 contratos. Caramba, não vai dar. O Mister sempre recomenda, caramba, coloque aí pelo menos 10 mil para você operar dentro do padrão, pelo menos, né? Mas aí, essa questão do gap é importante ressaltar que não deve ser ganancioso. Chegou perto do fechamento, já fique ligado, feche se você só tem uma posição, só tem um contrato. Se você tem mais, vai fazendo parcial, mas ficando de olho, tá? E um ponto interessante que eu coloquei aí é o seguinte: os dojis e as sombras de candles, eles podem ser usados como gap. Acho que foi a Tatiana que colocou isso ontem no chat, eu estava acompanhando e vi quando ela colocou, e é o que eu utilizo todo dia. Às vezes eu digo assim, o dólar está testando o topo da sombra de ontem, ou está testando um doji de ontem, porque é justamente isso. E um doji, aquele espaço que ficou da sombra da vela, ele tem a mesma atratividade para o preço que o gap tem. Bom, quer dizer que toda vez ele vai buscar isso? Não, porque toda vez ele também não fecha um gap. Mas a tendência, lembrem disso, que é a tendência. O Francis está dizendo que acabou de fazer o operacional desse aí. Ó. Então, isso é importante. Né? Então, observe, exatamente o que o está dizendo ali, ó, com flexibilidade. Né? A gente tem que operar, é como eu sempre digo, no contexto. Não leve o seu setup a sério como se fosse uma linha de trem. Você tem que respeitar o mercado. Não é o setup que faz o mercado, é o mercado que faz o setup. Tá? Então, vamos lá. Além dessa ideia do gap, você pode ter também o gap de média. Então, eu coloquei aí a média móvel para a gente saber qual a média que o Brooks trabalha. No Brooks, ele usa uma média de 20, apesar de que aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mesmo os seguidores de Brooks, eles adaptam, colocando também a Golden, que é uma EMA de 200. Para quem não sabe o que é uma EMA, é uma média exponencial, tá? Não é aquela ave, não. Então, no Brasil e nos Estados Unidos, muita gente usa a Golden. Por isso que eu uso a Golden, uso a 20 e uso algumas. Mas o Brooks, ele teria somente um gráfico pelado com a 20. Se você pegar, tem o pessoal do SST, não lembro agora qual é, Society Trades, que eles operam Brooks puro, ou seja, sem indicadores, sem nada. É meio pesado para quem está começando, tá? Mas se você usar isso como um artifício a mais, como um Q a mais, ajuda muito no operacional, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, esse conceito da 200, e logo abaixo a gente vê 20 Moving Average Gap Bars. Caramba, esse inglês foi longe, hein? Bati o recorde agora, estava treinando 3 meses só para falar isso. 20 Moving Average Gap Bars. O que quer dizer isso? Quando você tem 20 barras consecutivas que não chegaram a tocar na média móvel. O que o Brooks fala? Só que observe, cuidado, porque tem gente que lê isso e vai ficar contando o número de barras. Quando o cara acaba de contar, já passou o movimento.
não leve isso a ponto de dizer tem que ser 20, pode ser 22, 25, 17, 12. O que importa é quando passa. Ó, o Lima está dizendo que usa a 21 e a 200 no índice. Tá? Eu, em todos os tempos, eu vou mostrar depois o que eu uso, mas eu uso as mesmas médias em todos os tempos. Apesar de que alguém diga que isso não funciona, mas para mim tem funcionado. Mas vamos lá. Essa média, esse gap de barras de uma média é o seguinte: você passa vários candles sem tocar na média. Aí, quando o mercado finalmente toca na média, cria uma configuração, olha o que ele diz, cria uma configuração para um teste do extremo da tendência. Poxa, mas o que seria teste do extremo da tendência? Não quer dizer nada, ela pode testar extremamente para baixo ou pode testar extremamente para cima. E é isso que você tem que tomar cuidado. A tendência é a inércia. Traduzindo, se eu vinha descendo, a tendência é que continue descendo. Né? O Elton está lembrando aí, ó, que é sábio calibrar as médias de acordo com os tempos gráficos. Né? Por exemplo, o pessoal usa muito o Ficube. Eu utilizo normal, mas eu vou depois mostrar para vocês o porquê eu faço isso e porque tem dado certo, na verdade. Né? Então, mas é sábio realmente o que o Elton está colocando. Tanto é, se você olhar o operacional de caras que operam famosos, por exemplo, o Ogro, o André Machado, ele põe lá uma tela do Tabajara dele, mas ele converte as médias de tempos menores para um tempo maior, para usar uma mesma média num gráfico maior, observando ao mesmo tempo o tempo menor. Não sei se vocês entenderam. Traduzindo, ele faz conversão de médias. Quase todo mundo que opera faz isso. Por que é que eu não faço? Aí eu vou falar quando a gente comentar sobre a minha configuração do operacional. Mas vamos lá. Quando o mercado finalmente toca nessa média de 20, a tendência, observe, ele não garante. Ele diz que geralmente vai criar uma configuração para que faça um teste de tendência. Eu vou mostrar aqui um exemplo que a gente teve no dólar recentemente, do que a gente chama de Trend Moving Average Gap Bars. Tá? O dólar fez, num só dia, 3 movimentos desse e que deram uma quantidade boa de pontos. Por exemplo, teve movimentos aí que deu 13 pontos, que deu 9 pontos, que deu 11 pontos, que deu 7 pontos. Então, vou colocar aqui na tela um exemplo para vocês que mostram que isso às vezes funciona. Por que eu digo às vezes? Porque eu já falei na live anterior, eu não confio em movimentos de setup. Né? Setup, para mim, eu fico muito desconfiado. Eu prefiro olhar o preço e ver o que ele está fazendo do que eu ter que cuidar demais no setup e seguir a risca e furar. Ou seja, eu não confio, não me esteio, não marco presença numa posição. Se eu ver que a posição deu para trás, corro fora. Tá? Não vou ficar ali me martirizando, morrendo com a posição. Então, está aqui ó, o exemplo de 3 Moving Average Gap Bars. Quem quiser contar aí pode, mas alguns deu mais de 20. Observe essa primeira seta aí. Desceu, 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 subiu e tocou. Para quem faz scalp, no primeiro doji que tocou ali, ó, você já poderia ter feito um scalpzinho. Para quem vai de position, deixa tocar na média mesmo, e aí quando rompeu para baixo, ó, deu um movimento muito maior. Se você vai descendo stop, beleza, você pega um movimento longo aí para quem faz position. Eu não gosto de manter posição longa, porque como o dólar e índice, eles estão muito ariscos, às vezes volta e você faz mais ponto pegando de pedaço em pedaço do que seguindo numa tacada só. Mas aí fica para cada um, né? Cada um opera do jeito que acha legal, né? Cada um opera como gosta de operar. Mas observe aí que funcionou nesse trecho aí. Eu vou dar uma ampliada depois, pegando uma parte desse moving average para vocês verem, quando a gente vai tratar do outro conceito, que é o senso de urgência. Tá? Então, o que seria o senso de urgência? Às vezes, você não precisa esperar que o candle toque na média. O problema é esse. Às vezes, você diz assim, eu tenho que contar 20, vou ficar lá esperando, e quando tocar na média que eu opero. Às vezes, ela não vai tocar. Tá? O Lima está dizendo aí, ó, que acabou de contar, estava 67 candles no M10. Não tocou na 200 hoje. Deu 570 pontos para compra. Ou seja, funciona, né? Quer dizer que toda vez vai funcionar? Não. O nosso problema é que a gente quer que funcione toda vez, né? Não vai acontecer isso, não vai funcionar todas as vezes. Mas se você tem um edge e uma probabilidade a seu favor, aí você gerencia seu trader e funciona de forma tranquila, tá? Mas vamos lá. Com relação a isso aí, acho que ficou tranquilo.
Vou tratar aí, ainda continuando nesse contexto, do senso de urgência, que é o seguinte, o Brooks ele deixa muito claro que, às vezes, o não tocar na média, ele já pode configurar uma urgência. E, para ele, a urgência é importante. Os players estão querendo movimento para aquela direção. Então, por exemplo, nesse primeiro movimento aí, que sobe aquele candle e desce aí numa shooting star, vamos dizer assim, observe que o candle seguinte não chega mais a tocar na média. É o que a gente poderia chamar de falha de topo, né? Mas observe, ele tenta, falha, desce. Tenta, falha, desce. Esse primeiro movimento dos 3 candles vermelhos deu 13 pontos. O segundo movimento aí, que vai até o candle verde, que tem 2 candles vermelhos e um verde, deu 11 pontos. Então, se você usasse isso, claro, repito, não vai funcionar todas as vezes, mas se eu posso testar, só aí você teria o quê? 24 pontos. É a meta de muita gente, é quase a minha meta é 25 no dia, né? Então, tranquilo. Mas observe, é possível você ficar de olho numa média de 20, por exemplo, de 21 ou de 17, já que a Lotus usa muito a Lili, né? Para mim, pouco importa, 17, 20 ou 21 é praticamente a mesma coisa. Alguns usam 34,72, alguns usam 21, 34,72. Eu uso comumente a 20, por conta dessa média do Brooks, a 42 e a 66. A 42 e a 66, acho que é o Rodrigo Cohen que usa, mas ele usa com a 21. Eu adaptei com 20, achei bem melhor e tenho operado com ela sem muito estresse, tá? E aí vou partir para um outro conceito, que talvez seja mais importante, porque a gente viu, a urgência é a pressa em garantir uma posição, passou aí a tela. Geralmente, não vai haver pullbacks quando você tem uma urgência. Qual é a ideia disso? Se eu peguei uma urgência e eu consegui identificar essa urgência, às vezes nem vai chegar perto do suporte ou da resistência. Por isso que às vezes eu digo, eu fecho antes de chegar no suporte, eu fecho uma posição que está mais longa antes de chegar na resistência ou antes de chegar no ajuste, por conta disso. Bom, mas vamos lá. Esse conceito aí é o que eu mais utilizo, e às vezes o pessoal fica perguntando que diabo é a projeção que ele está falando aí, projeção de consolidação, projeção de canal, é o que o Brooks chama de measured move, é o movimento medido. Na verdade, ele mudou o nome, mas é o que a gente usa comumente. Por exemplo, se deu uma pernada e essa pernada deu 7 pontos, ele reverteu a perna no pullback e a tendência é que ele desça num movimento projetado de geralmente o mesmo tamanho. É o que ele fala aí, é a projeção de tamanho de um movimento baseado no movimento anterior, né? Então, por exemplo, o que a gente usa mais comumente, não se preocupe que eu já mudei a tela, ela vai voltar para onde estava, tá? É porque eu tentei voltar aí, ele voltou para o senso de urgência. Mas observe, o que acontece geralmente quando você tem um measured move? Eu tenho, por exemplo, uma bandeira. A gente não usa bandeira? Aí eu tenho o mastro da bandeira, depois que rompeu ali a consolidação, eu iria buscar para cima outro tanto igual ao mastro. Mas geralmente eu não uso muito figuras. Eu uso, por exemplo, consolidação e uso projeções. Aí eu deixei aí de vermelho. Ó. Geralmente, a projeção de mastro de bandeira ou a altura de uma queda no movimento do canal, ou, como eu uso, projeção de canal e projeção de consolidação. Nesse exemplo aí, eu fiz o seguinte, peguei uma consolidação inicial, que está marcada aí, é essa consolidação de baixo, travei aí as marcas dele e projetei para cima. Observe, eu não fiz isso, a gente faz isso antes que o movimento aconteça. Eu peguei aí no dólar já acontecido, que é para a gente ver que funcionou. Mas observe, rompeu um pouco lá acima. Mas o que foi que aconteceu? Voltou de novo em cima da consolidação, da projeção de consolidação. Tá, mas quantas projeções eu devo utilizar? Eu não tenho recomendação. Acho que o Ricardo, eu esqueci o nome do cara, aquele cara lá que ganha muito dinheiro. Esqueci o nome dele. Que ele usa projeções de canal, por exemplo, só que ele geralmente projeta duas ou 3 vezes. Eu digo a vocês o seguinte, eu já projetei 10 ou 12 vezes e isso tem funcionado. Tá? Então, por exemplo, projeção de consolidação. Às vezes eu peguei uma no mês passado e ela ainda continua sendo respeitada hoje. Às vezes eu uso mais de uma. Por exemplo, eu boto uma projeção de uma consolidação, jogo em outra cor outra projeção
e fico trabalhando com 2 medições. Funciona também legal, tá? A gente está chegando aqui no horário que eu tenho que sair para pegar a menina na escola. A próxima coisa que eu vou trabalhar é a minha configuração de operacional. Aí eu queria ver com o Mister se amanhã a gente pode fazer isso de novo, que é pegar a configuração com o que a gente já viu agora, e aí a gente vê como é que eu opero. Aí foi o que a Juliana me pediu para a gente mostrar no índice. Na verdade, eu vou mostrar no índice no dólar, ou basicamente no dólar, mas a gente já consegue replicar, mas vou colocar as minhas configurações, como é que eu trabalho. Sim, mas você não tem medo que alguém pegue suas configurações? Não, eu opero de um jeito, cada um opera do seu, não custa nada eu mostrar como eu opero. Claro que ninguém vai acompanhar tudo que eu faço, senão vai enlouquecer, mas funciona. Acho que dá para funcionar e aí você adequar ao seu jeito, às suas médias, ao seu ponto. Aí eu vou só mostrar aqui essa tela, que é a tela das médias que a gente vai utilizar amanhã. Eu já passei o arquivo para o Mister. Sim, o Lima disse ali, é o Caio Possiede, eu chamei o cara de Ricardo. É o Caio Possiede. Então, eu não quero também interferir no horário do Elton, que já está chegando. Ele já concordou aí que a gente pode continuar amanhã. E aí a gente parte a partir desse slide que está aí na tela, tá? Que são como é que eu opero, meus time frames, como é que eu utilizo, e aí mostrar depois o que aconteceu de movimento. Eu peguei aí, no movimento de ontem, eu já deixei no slide para vocês verem. Se o Mister deixar já compartilhado, já peguem logo esse slide para dar uma olhadinha e ver se já tem alguma ideia do que vai ser visto amanhã, mas a ideia é essa, tá ok? Eu vou parando por aqui, porque senão a menina fica abandonada lá na escola e terminam sequestrando ela, né? Porque gente bonito, o sequestro rola, tá? Eu quero agradecer aí a paciência de vocês, eu sei que é muito, muito chato a gente estar aí na parte teórica primeiro. Agradecer também ao Mister pela oportunidade para a gente estar contribuindo com a família de certa forma, né? Eu sei que o material não está lá, essas belezuras, mas eu fiz na madrugada, romper um tempo aí, ficar lá com sono, mas fiz questão de fazer isso para contribuir com a família, tá? Eu acho que essa contribuição e essa troca de ideias tem feito a gente crescer. E eu tenho crescido também com a família, então nada mais justo do que a gente compartilhar com os lotunianos. Só peço que vocês fiquem isso aí com vocês, tá? Porque é só a família que tem direito a isso. A ninguém mais eu passei isso, apenas aqui na família estou repassando, que é um ouro para a gente guardando, um operacional de um com um operacional do outro, vai juntando e fazendo então, ficar. A gente parou nessa tela que estamos aí, falando sobre os movimentos medidos, que é justamente quando a gente vai entrar hoje naquela questão da projeção de canal, da projeção de consolidação, e por aí segue, né? Ok aí por enquanto? Tá tranquilo? Pode continuar? Beleza. Então, vê bem, aqui a gente mostrou ontem essa projeção de consolidação. Então, do lado esquerdo aí da nossa tela, nessa figura embaixo, a gente tem o seguinte, eu tinha uma consolidação, como é que funciona isso? Geralmente, você pega a consolidação e marca. Para fazer a marcação dela, eu utilizo o próprio canal. Por que é que eu uso o canal? Porque no Meta, eu utilizo o Meta, né? Ele tem a expansão que a gente pode deixar das linhas para a direita e para a esquerda. Então, mesmo quando eu estou traçando o canal, eu uso essas projeções para a esquerda e para a direita, e quando projeto consolidações também. Eu uso sempre a mesma ferramenta, que para quem usa o Meta, o canal equidistante. Então, observe aqui, a partir de uma projeção, de uma consolidação inicial, a gente tem aqui, isso aqui foi tirado do dólar, ele estava travado aqui entre 2 pontos, e antes do rompimento, a gente já tinha feito uma projeção para cima, ou seja, colocado aqui em cima digamos assim, uma cópia dessa figura, dessa distância dessa projeção aqui, ou seja, eu peguei a consolidação e copiei para cima. Tá, Richard, mas quanto eu copio? Eu faço o seguinte, geralmente eu copio logo 2 para cima e 2 para baixo, tá? No dia anterior ao pregão, quando eu chego na faculdade, lá por 10h30, 11 horas, como alguma coisa, aí já faço meus estudos e já preparo algumas projeções para o dia seguinte. Já deixo lá essas marcações. E observe o que aconteceu aqui, ó. Rompeu a projeção para cima,
praticamente foi até o topo aqui, ela subiu um pouquinho, mas retornou e amarrou no topo da projeção. Depois desceu, queimou um pouquinho abaixo nesse doji aqui, ó, mas também segurou e voltou. E observe que ele ficou zanzando dentro dessa projeção de consolidação. Então, quando eu falo assim, está na primeira projeção, na segunda projeção, ou está numa projeção de consolidação, numa projeção de canal, é basicamente isso aí que eu estou trabalhando, tá? E no meu operacional, como é que eu utilizo isso? Então, eu vou mostrar aqui as minhas configurações, as que eu uso no dia a dia. Eu utilizo o seguinte, com relação a time frames. Em todos os time frames que eu uso essas mesmas médias que estão aí, que todas são exponenciais, são EMAs. Eu uso a de 20, a de 42, a de 66 e a de 200, que é a Gold. A gente comentou isso ontem, né? Como cada um utiliza. Você pode usar 17, 34, 72 ou 20. Alguns usam com 9 e 17, ou 9 e 21 e 34. Bom, fica a critério de cada um. Mas eu utilizo essas daí. Além disso, utilizo a VWAP, que é a VWAP, uma VWAP que eu tenho, que é ao mesmo tempo diária, semanal e mensal. Eu gosto de acompanhar um pouco dela, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, essa aqui seria essa tela que eu estou dizendo. Né? Eu vou mostrar aqui um print da tela. Eu utilizo no dólar o time frame de M2. Então, observe, no dólar eu uso M2. No índice eu utilizo M3. Mas, Richard, por que você não usa M2 nos dois ou M3 nos dois? Na verdade, Juliana, esse gráfico que eu estou mostrando agora é o M2, tá? É o 2 minutos. Então, observe, aqui eu tenho as EMAs de 20, 42, 66 e 200, e a VWAP diária, semanal e mensal. Para quem olha à primeira vista, a pessoa diz assim, caramba, parece um carnaval, uma árvore de Natal, né? Só que é o seguinte, eu não coloquei de início todas essas médias ao mesmo tempo. Eu comecei com a de 20, depois acrescentei uma de 42, a de 66, e hoje, para mim, isso aí é tranquilo, tá? Para quem for colocar pela primeira vez, pode ficar meio louco, porque você vai ter uma linha vermelha aqui, que é a VWAP diária, abaixo, não dá para ver muito porque está um azul escuro, eu tenho aqui a VWAP semanal, e uma linha verde dessa seria também a VWAP mensal. Mas observe, aqui eu consigo ir trabalhando. Se a gente vê esse movimento do dólar aqui, ó, quando chega na 200, geralmente ele tende a dar uma amarradinha nela. Então a gente comentou isso ontem, sobre aquele movimento de 20 candles fora da média, e depois bate nela. Bom, tudo bem. Aqui é apenas para mostrar essa primeira configuração no M2 do dólar e no M3 do índice. E aí eu disse, por que eu não uso M2 nas duas ou M3 nas duas? Porque no dia a dia, eu testando, percebi que o índice ele me dá melhor retorno no M3. Por quê? Não sei. Não me interessa, desde que ele me deu retorno, isso é o que importa. Então, observe, eu opero o dólar no M2, as entradas no M2, de olho no M5, né? E o índice eu opero no M3, de olho no M5. Então, aqui a minha configuração é essa. Meus time frames, como eu disse, eu uso M2, M5, mas não obrigatoriamente são esses dois tempos. Tá ok, o delay está de 1 segundo, né? Tá bom então. Eventualmente, eu observo outros tempos. Então, por exemplo, fiquei em dúvida se o movimento é de alta ou de baixa. Eu posso partir para um H1, posso partir para um M15. Geralmente, eu pulo direto para um H1 ou para um M10, M15, tá? Mas eu não uso muito esses dois, até porque o Mister geralmente está com um M10, eu dando uma olhada lá no gráfico dele já facilita. Por isso que é bom a gente operar de olho na tela do Mister, né? Então, beleza. Com relação às médias, repito, eu uso as mesmas médias, mesmo se eu estiver no M2 ou se eu estiver no M5, tá? Para mim, não diferencia. Então, por exemplo, aqui, ó, em outra tela é que eu posso usar médias diferentes. Tá, gente? Vamos ver o seguinte. Eu disse que no time frame de operação, que é o M2, e no time frame que eu olho, que é o M5, e para o caso do índice, no time frame de operação, que é o M3, e no time frame que eu fico olhando, que é o M5. E como é que você consegue olhar os dois? Eu coloco no Meta, uma tela ao lado da outra. Então, eu uso o notebook
e um monitor extra. No monitor, eu coloco 4 telas, lado a lado, e no notebook eu coloco 2 telas lado a lado. Tá? E aí eu consigo ir olhando o que me interessa. Mas observe, eu não mudo, quando eu passo para o M5, não mudo essas médias. Tá, Richard, por que não? Porque, como o próprio Elton disse, é sábio você regular as médias. E eu disse, inclusive, que tem vários operadores de sucesso que fazem isso. Eu dei exemplo mesmo do Ogro, né? Que ele usa, por exemplo, uma média de 50, ele usa uma média de 200, mas ele coloca médias no time frame de M5 que representa aquela mesma média no M2, ou no M3, ou no M1. E aí ele consegue, atualizando esses valores das médias, trabalhar. Mas, como eu disse, eu não mudo essas médias, porque o que me interessa para a operação é eu operar justamente o rompimento ou não de um M20. Então, para mim, como a minha entrada vai ser no M2, eu nunca senti necessidade de mudar, e, aliás, funciona tranquilo. Eu posso até dar entradas pelo M5 quando chega na 20 também, já fiz muito isso. Mas vamos lá. Quando eu estou em dúvida, o que, é que eu faço? Pego um tempo maior, né, para observar. E aqui eu coloquei ó, que no M5 eu tenho uma tela separada, que eu boto uma média de 9, também exponencial, uma média de 20 e posso usar um high-low. Aí eu coloquei aqui a descrição do high-low que eu uso, é um de 13, com deslocamento de -1, que seria uma tela semelhante a essa aqui, para vocês não ficarem apenas observando. Então, nessa tela aqui, eu tenho um high-low de 13. Você usa direto essa tela? Não. Eu dou uma piscada de olho lá para ver se está de acordo com o meu operacional e fico vendo, tá? Mas observe, eu uso uma EMA de 9, uma de 20 e uma de 66. E um high-low de 13 para ir acompanhando. Então, basicamente, são essas configurações iniciais. Ah, tá bom, bateu o olho e fiquei em dúvida no movimento. Eu tenho também uma tela totalmente limpa, que eu criei um template chamado limpo normal, que é apenas os candles e aquele contador de tempo, né, para poder não me perder. Mas observe, é uma tela limpa com no máximo uma EMA de 20. Então, deixa eu mostrar aqui a tela mais ou menos, seria isso aqui, ó. Esqueçam a marcação que eu estou colocando aqui, deixa eu atualizar a tela aí, ó. Na marcação, eu tenho uma EMA de 20, né, e acabou-se. Somente isso aí. Esqueçam essas marcações, que foram marcações que eu deixei anteriormente para a gente tratar hoje dos canais, tá? Mas observe aqui, eu botei branca para poder ficar mais visível. Essa linha branca aqui é uma EMA de 20. Então, eu deixo pelado o gráfico quando eu estou em dúvida, porque aí o gráfico me diz o que precisa, que é isso que Brooks sempre destaca, tá? Então, vamos lá. Eu, para retirar dúvidas com a tela limpa, e eu coloco também, naquela mesma tela lá que tem o high-low, marcações de ajustes e de suportes e resistência. Então, vejam bem, eu tirei aqui um print da tela para ver como é que eu trabalho a questão dos ajustes, por exemplo. Eu venho aqui, eu tenho uma planilha em Excel que eu atualizo todo dia os valores de ajuste, tanto do dólar quanto do índice. Eu vou lá no site da B3, pego e vou copiando. Então, às vezes o meta dá uma endoidada e apaga tudinho. Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Eu não estresso, porque, como eu tenho anotado, vou lá e coloco de novo. Tá? E aí eu tenho esses ajustes, tanto na tela do M5, quanto na de operação do M2. E aqui, se vocês perceberem, apenas controle meu, eu coloco cor azul, que a gente chama de aqua, um azulzinho, para eu saber que foi o ajuste de ontem, um branco mais grosso, para eu saber que foi o ajuste de anteontem, e o restante eu deixo uma linha fina. Tá? Então, ou seja, apenas para um controle visual. Até aí, tranquilo? Para saber se não travou aqui a live. Tá tranquilo? Pode dar seguimento? Elton, dá um feedback aí só para eu saber se está legal. Beleza. Então, vamos lá. Aí, voltando aqui, para a gente fechar essa ideia. Então, eu uso, como eu disse,
média de 20, 42, 66 e 200, mais a VWAP, os time frames M2 e M5 no dólar, M3 e M5 no índice. Eventualmente, se ficar em dúvida, posso olhar para outro tempo, mas geralmente eu não faço isso. E utilizo uma tela limpa se eu ficar em dúvida. O Brooks diz o seguinte: o gráfico é o que importa e ele lhe mostra tudo. Ou seja, tudo que você precisa saber está na sua frente. Então, quando eu fico em dúvida, vou lá para um gráfico pelado e já vejo tudo. E aí a questão das marcações de ajustes e de suporte e resistência, eu faço o seguinte: para não poluir tanto a minha tela, eu separo uma tela para eu fazer as marcações de resistência, porque desde a época que eu trabalhava com binárias, que a gente percebe o seguinte: uma resistência ou um suporte, ele não pode ser uma linha, né? O Brad está pedindo aí para a gente falar sobre os canais, eu vou entrar nele agora, Brad. Só tirando antes de a gente começar, para entender como é que eu vou traçá-los. Então, vê bem, nas marcações, elas não são nunca uma linha reta, elas são uma área. Então, eu uso uma tela que alguns podem até tratá-la justamente como se fosse um setup, que é isso aqui, ó. Eu marco algumas áreas do dia anterior. Então, por exemplo, no movimento de ontem, no início do dia, eu já peguei um trade aqui, ó, de uns 3 pontos, acho que foi 2,5 pontos, 3 pontos, que é o seguinte: eu tinha uma marcação anterior, e aqui eu não sabia que no Meta podia colorir. Aí eu assisti nos vídeos recentes aí do Gabriel Pinotti, ele bota assim cores. Eu achei legal, que com cor você percebe se eu estou com suporte ou resistência. Então, observe aqui, ó. No dia anterior, eu tinha uma marcação inicial, eu vejo o movimento dos candles e se abre muito perto ou muito longe dessas marcações aqui, eu já pego um trade iniciando. Então, geralmente no início do dia eu pego 2,5, 3. Aí eu observo, bateu aqui na marcação e já fez um candle de ida e volta. Deixa eu ampliar aqui, para que a gente consiga perceber melhor. A gente teve o seguinte aqui, ó. No dia de ontem, está no movimento do início do dia de ontem, que essa apresentação a gente preparou anteontem. Observe, ele subiu aqui, ó, e pelo movimento dos candles eu peguei a alta, parei perto dessa marcação, mas aqui tem uma outra coisa que o Brooks trata muito, que é um two reversal candle. Um candle que sobe e vem outro, ou dois deles, né, na mesma medida fazendo o movimento contrário. Então, já aqui eu peguei uma descidinha. Aí, por isso que às vezes o pessoal diz, mas o Richard dá uma metralhada lá que vai com tudo. Mas observe, é porque eu estou me baseando em coisas como essa. Então, tranquilo. O operacional basicamente parte por aí. Mas o que interessa mais, ou o que a gente pode usar mais, é justamente as projeções que eu disse, né? Então, projeção de suporte ou projeção de canais. Aqui, por exemplo, eu estava mostrando, eu deixei para vocês guardarem lá no material, esse movimento que eu disse, ó, deu 16 pontos para baixo de quando bateu numa resistência e eu estava trabalhando entre duas resistências. Então, observe, você pode utilizar os canais, pode utilizar as projeções de consolidação e ainda pode usar suporte e resistência normalmente. Nada impede de trabalhar com isso, tá? Mas vamos lá ao que interessa para a gente, que é o uso das projeções, né? Como é que eu trabalho as projeções? Então, eu projeto canais de alta, canais de baixa e consolidações anteriores. Qual é a maior vantagem que eu vejo nisso e por que é que eu faço isso? Independente das outras pessoas que usam projeção de canal, porque eu tenho percebido o seguinte: quem usa projeção de canal, ele faz como movimento medido, que é o Michurit Move, mas ele usa o seguinte: depois que o canal está lá, eu projeto para saber até onde ele vai. No meu caso, eu vou um pouco além, que é o seguinte: o problema de um canal, qual é? Quem opera sabe disso. Para a gente traçar um canal, a gente precisa de pelo menos 2 retas. Né? Desculpe, 2 pontos para traçar uma reta. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou colocando um canal que está em amarelo, não sei se vocês estão conseguindo ver, um canal de baixa em azul e em branco uma consolidação. Eu já deixei marcado anteontem para ver o que acontecia para frente, para vocês entenderem o que é essas projeções, tá? Tá, Richard, mas é o seguinte, como é que eu marco uma consolidação? Como é que eu marco um canal desse? Porque, por exemplo, você pega a sombra, não pega a sombra, você vai até o corpo do candle, vai além.
Uma coisa que eu aprendi quando ainda estava em binárias, ou It's Master, né? O Mister ficou de disponibilizar o material. O Master está perguntando aí se esse material está disponível. Eu passei os slides para o Mister e passei um PDF, depois ele vai disponibilizar para que a gente possa guardar esse material. Mas observe aqui, uma coisa que eu aprendi quando operava ainda em binárias é o seguinte: se quiser marcar um canal, eu aprendi isso com como é o nome do cara, rapaz? Murilo do alguma coisa econômica, no Coringa Econômico, que é uma coisa interessante. Quando eu tenho dúvida onde marcar esse canal, eu faço o seguinte, ó, eu boto um gráfico de linhas e observe aqui, esse canal, por exemplo, eu tinha marcado ele lá de trás, mas observe que fica mais fácil eu pegar um canal quando eu traço com linhas. Não me importa se vai ter perninhas para baixo, perninhas para cima, eu trabalho aqui. Então, esse canal eu peguei daqui para cá, e esse canal eu peguei daqui para cá, né? Eu não traço o canal como a gente faz fazendo primeiro a LTA e depois fazendo uma linha paralela. Eu pego a ferramenta canal equidistante, que existe no Meta. Tá, Richard, mas no Profit ou nos outros, qual é a ferramenta? Não sei, eu não uso Profit, não uso o Tride. Já tentei, mas como eu estou acostumado com o tamanho dos candles no Meta, eu me atrapalho muito quando eu estou nos outros, porque parece que fica mais espichado, eu me engano com o movimento. Eu prefiro utilizar o normal. Eu uso o gráfico de linha, e depois volto para o gráfico de candle, e está lá marcado os meus canais, tá? Tá bom, e como é que a gente vai operacionalizar isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Aí vamos lá. Então, veja o seguinte. A maior vantagem que eu vejo em projetar canais é o seguinte. O canal, ele tem, eu não vou dizer um defeito, mas é uma desvantagem quando a gente traça, que é o seguinte, eu preciso de 2 linhas para traçar um canal, então qual é o meu problema? Ele bateu aqui, tum. Eu marquei a primeira linha do canal. Bateu, segundo ponto. Aí eu traço um LTA e eu tenho um canal. Qual é o problema disso, Richard? É que eu já perdi 2 movimentos de batida no canal. O terceiro é o que eu vou poder utilizar. Mas observe nesse exemplo aqui, ó. Bateu no terceiro e mirrou. Às vezes ele bate e já rompe. Tudo bem, às vezes ele bate e vai para o canal. O que eu estou querendo dizer? Que a desvantagem de usar um canal, muitas vezes, é que eu tenho que esperar 2 batidas nele para poder configurar aqui o canal. Quando eu faço uma projeção, não. Pelo seguinte, porque se eu duplicar um canal desse, antes que o movimento ocorra, eu já posso pegar um canal na primeira batida dele. Claro, eu tenho que olhar o contexto, eu tenho que ver para quem trabalha com tipos de candle. Por exemplo, eu peguei um candle de reversão quando bateu em cima do canal, eu vi um movimento de volume, bom, por aí vai. Mas observe o que eu estou querendo dizer. Tá bom, Richard, como é que eu faço, então, para projetar um canal, ou para saber qual é o canal que eu devo usar? Porque essa também é uma dúvida, né? Então, observe, eu peguei esse canal azul. Como é que eu sei que esse canal azul, ele me serve para eu projetar para frente? Uma coisa que eu faço, que eu não vi ninguém fazendo e que me deu certo, é o seguinte, é eu pegar esse canal, eu deixei ele aqui com a linha mais grossa para vocês verem, eu projeto primeiro ele para o passado, para trás, tá? Então eu faço o seguinte, ó, duplico esse canal, uma vez para trás. Estão conseguindo ver o movimento aí? Porque existe um delay na tela. Eu vou traçando aí porque vocês vão vendo, tá? Então, pego lá uma segunda projeção, uma terceira projeção, uma quarta projeção, para trás, tá? E observe o que, é que eu estou vendo. Opa, o canal ele respeitou nessa linha, aqui, ó, e respeitou aqui também. Esse canal ele está começando a me fazer sentido se eu projetá-lo para frente. Então é assim que eu escolho um canal. Eu pego qualquer canal que me interesse, de preferência quando eu vou começar eu pego um mais próximo do movimento que a gente está, e aí o que eu faço? Projeto algumas para trás, se eu continuasse aqui projetando, vou vendo se ele cabe mais ainda, se está bem mais enquadrado ou não, se está se afastando. Olha que interessante esse canal está sendo. Apesar de o Meta não me deixar colocar assim com perfeição, o Meta tem umas dificuldades para quando você mexe figura,
Mas observe aqui que para trás houve um respeito muito grande nessas linhas. Então, isso me interessa. Aí, o que é que eu faço? Configurei que esse canal é importante para mim, ou pelo menos ele é representativo. Aí, agora sim, eu vou projetá-lo para o futuro. Então, vou apagar aqui para não ficar muito cheio de tela e vou projetá-lo para frente. Vê bem, quando eu peguei esse canal aqui, foi anteontem, o movimento do dia 28, para projetar e ver o que aconteceria no dia de ontem. Claro, como a gente ontem não tratou esses canais, eu deixei ele mesmo só para a gente ver. Então, observe, eu tinha um canal aqui de alta, vou projetar esse canal da mesma forma. Se você projetar ele para trás, você vai ver que ele também vai ser representativo. Eu fiz o teste de ontem para hoje para ver. Ele também ficou representativo e dá consolidação. Então, vamos começar primeiro com a consolidação, para a gente ver. Observe, eu tinha um movimento e peguei essa consolidação, vou projetar para cima. Tá? Então, o que eu faço geralmente? De um dia para o outro, eu projeto uma ou duas para cima e uma ou duas para baixo. Então, vou deixar aqui, por enquanto, uma projeção para cima, uma projeção para baixo. Vou botar mais uma para cima, porque eu disse, geralmente eu pego duas para cima. E olha o que eu tenho. No movimento da subida, quando rompeu a projeção, ele bateu quase que no topo dessa projeção, que inclusive é perto do topo do canal, e já me deu um scalpzinho aqui, ó, que me dava 6 pontos. Geralmente eu não pego 6, eu pego 3, depende da velocidade do movimento. Mas tranquilo. E olha para a direita, eu continuo projetando, e observem que aqui eu já entrei no dia 29, daqui para cá é o final de um dia e início do outro. Então, observe, vou continuar projetando algumas para cima, para a gente ver o que acontece, né? Então, aqui eu tenho, subiu, rompeu o canal, tá, se eu entrei aqui esperando que ele descesse, eu posso até ter sido estopado, mas depende de quanto eu seguraria no meu stop, porque ele foi 3 pontos para cima e foi 3,5, 4 pontos para baixo, tá? Então, observem. Tá ok aí? Estou vendo na tela do Elton. Tá compartilhada aí a tela? Porque entrou a tela do Elton aqui na minha. Estão conseguindo ver aí? Ok, voltou. Acho que o meu tinha endoidado aqui. Então, vê bem. Eu vou colocando para frente para a gente perceber o movimento no dia de ontem com essa projeção que eu tinha traçado do dia de anteontem. Então, observem aqui, ó. Geralmente, eu trabalho com 2 projeções dessa para o movimento. Quando ele bate na primeira, eu geralmente pego um scalpzinho. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, ele desceu, tinha a média de 20 para me dar uma força no suporte, ele bate e subiu até o topo dessa projeção de novo, quase 7 pontos. Ó, quase 7 pontos aqui para cima. Tá, Richard, mas depois ele desceu. Melhor ainda, porque eu pegava ele descendo de novo. Sim, mas até quando você faz isso? Até quando ele romper, e eu boto aí um limite para que eu aguarde esse rompimento ou não, ou seja, eu boto um stop curto, tranquilo. Ele rompeu a primeira projeção, veio de volta para a projeção anterior, deu uma rompida para baixo, mas voltou, e observe, eu teria aqui alguns movimentos que eu podia ainda continuar pegando. E no dia de anteontem, praticamente a tarde toda aqui, ó, ele respeitou a projeção, eu não vou dizer milimetricamente, porque ele deu umas guinadinhas para cima. Mas observe que dá para você trabalhar, claro, dentro de um contexto, também com o seu controle de risco, gerenciamento de risco, é importantíssimo, mas você pode ir olhando que as projeções elas vão se firmando. Tá, Richard, mas hoje ela ainda estava valendo? Vamos ver. Eu pego aqui, já passou para o dia de hoje, vou duplicar de novo essa projeção. Ou seja, já estou aqui, ó, ao vivo, né? Nas movimentações de agora. E o que é que a gente está vendo? Minha projeção de canal bateu aqui, ó. Eu fiz uma venda, veio beleza. Bateu no fundo, subiu de novo. Bateu aqui, caiu de novo. Bateu aqui, deu uma guinadinha para baixo, que se eu não for muito ganancioso, eu podia ter pego aqui 2 pontos, né? Quase 2,5 pontos, e rompeu. Opa, se rompeu,
já é mais uma chance de eu achar que ele vai para a próxima projeção. E observe, ele ficou zanzando próximo da projeção aqui e subiu onde ele está agora na próxima projeção. E o que ele fez? Bateu aqui na projeção de consolidação, ó, e voltou pelo menos 1,5 ponto, que é onde ele está, virando 2 agora. Traduzindo, se você é um scalper, dá para pegar uns pontinhos. Mas se eu sou position, tranquilo, no rompimento da primeira aqui para cima, a gente comentou ontem sobre a questão de barra pullback, de barra rompimento. Então, observe, eu posso aproveitar aquilo e segurar uma posição maior. Como eu disse, eu não gosto de segurar a posição por muito tempo. Atualmente, eu estou segurando algumas posições até maiores, porque o dólar aumentou a frequência dele, está trabalhando num range cada vez maior. Se a gente pegar aqui o movimento do dólar aqui ontem, por exemplo, daqui para cá, 18 pontos, quase um payroll antigamente, né? Hoje, da batida inicial até onde ele está agora, a quanto ele pegou? Mais de 28 pontos, né? Então, com isso, a gente pode pegar alguns scalps um pouquinho maior, mas eu não sou muito guloso, não, tá? Eu estava comentando ontem que um dos livros que ensina a gente a se comportar no trade é a Bíblia, né? E eu estava lendo um dia desse aí comentando o seguinte, que Deus tinha dito ao povo de Israel que quando fosse cegar, quando fosse colher, ele não pegasse as espigas que caem com as que ficam. Deixasse isso para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, e que eles já tinham sido escravos em terra estranha, e eles se alimentaram com isso. O que a gente tira de ensinamento? Não vá querer pegar o movimento até o último ponto. Deixa um pouquinho para as outras pessoas, né? Deixe de ser usurento, ganancioso ao extremo. Tudo bem, quanto mais eu puder tirar do mercado, mais eu vou tirar. Mas sem ganância e sem exagerar na dose. Então, vamos lá. Com relação à projeção de consolidação, todo mundo entendeu tranquilo? Eu vou falar agora das projeções de canal, tá? Digam só se pode dar sequência, se não tem problema. Tranquilo aí? Bom, enquanto não respondem, vamos lá. Como eu estava dizendo aqui, ó, a maior vantagem do uso da projeção de canal é a possibilidade de eu usar um canal já na primeira batida. O que foi que eu disse? A gente teria que ter dois toques para configurar um canal. Quando eu uso a projeção, eu já posso tentar pegar logo na primeira mesmo. Claro, como eu coloquei aqui, ó, a partir de um contexto. E isso ele não é possível no canal normal. No canal normal, a gente precisa de pelo menos 2 batidas para configurar esse canal. Em outras palavras, no canal normal, a gente só pode utilizar a partir do terceiro toque. E, às vezes, nem acontece o terceiro toque. Tá? Por exemplo, esse canal aqui, ó, aconteceu o primeiro toque nele, o segundo, aí eu marquei o meu canal. Ele pegou o terceiro, mas já ficou meio mirradinho. Não, mas se você pegar position, você até que pegou um movimento bom. Mas observe, se eu tivesse pego nessa batida ou até nessa, e observe que o canal que eu trouxe de lá de trás, ele estava sendo respeitado depois que foi rompido, então eu poderia ter utilizado isso já como uma projeção que eu poderia utilizar no movimento do dia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar agora, eu vou deixar lá a projeção do horizontal, se ficar muito poluído, me avisem, tá? Mas eu vou aqui fazendo agora as projeções de canal, desse canalzinho de baixa. Não vai ficar muito perfeito, porque a linha, para mim, está muito grossa e o beta não ajuda muito. Mas como é que eu vou fazendo isso? No dia anterior eu projeto e no dia atual eu saio fazendo isso para ir vendo. Tranquilo. Observe, como o movimento é de alta, esse canal não vai me fazer tanta diferença. Embora toda vez que bate nele, eu tenho pelo menos um scalpzinho, não sei se perceberam. Ó, aqui ele quase bateu, deu um scalp, aqui ele rompeu, beleza, acontece, nenhum setup é perfeito. Bateu aqui de novo, e eu peguei um cruzamento de canais, ó. Já me dá uma força maior para eu fazer um scalpzinho. Que scalpzinho ele daria, né? Porque quando ele bateu aqui no amarelo, desculpa, quando bateu aqui no azul, perto do amarelo, ele me daria, se eu fosse esticar tudo, quase 10 pontos, né? Claro que eu não esticaria, eu iria até o limite do canal amarelo, por exemplo, que já estaria formado aqui, porque eu tinha 2 pontos. Aí vamos lá, vou continuar projetando esse canal, né? Para a gente ir vendo, e vou trazê-lo até para o dia de hoje, tá? Só para a gente perceber se ele teria importância
Observe, eu configurei esse canal no dia 28 e estou trazendo o canal para o dia 30, que é para hoje. Deixa eu tentar fazer aqui mais rapidinho, tá? Só para a gente ver o que aconteceria. Então, tenham aí só um pouco de paciência, que eu vou chegar no dia 30. Estamos chegando nele já. Estou colocando aqui quase que de qualquer jeito, para a gente não perder tempo, mas você faria com um pouquinho mais de capricho, né? Então, observe no dia de hoje. Opa, que topada aqui em cima do canal, olha para onde ele veio. Desceu até aqui. É isso que às vezes eu falo no índice e no dólar. Eu digo, olha, o índice está na primeira projeção. Eu conto quantidades de projeção. Por exemplo, primeira projeção, segunda, terceira, quarta. Como eu disse, tem projeções que eu faço 12, 13. Essa do dia 28 mesmo, estou trazendo até agora e está funcionando, né? Assim, está me dando alguns trades. Ah, Richard, mas rompeu aqui. Beleza, mas eu tinha aqui em cima uma consolidação. Eu posso até segurar esse stop aqui, ó, de tamanho, sabendo que ele ainda dá uma descidazinha. Então, tranquilo. O canal continua, para mim, ainda operante. Observe aqui, se eu for olhando os movimentos dele, fica controlando para alguns scalps, pelo menos. Exatamente. A Juliana está dizendo que parece aqueles cadernos quadriculados que a gente usava para desenho. Eu, inclusive, aprendi a desenhar com eles. Eu, inclusive, aprendi a desenhar com eles. Disso aí. Aí eu vejo só, eu vou agora, para não poluir demais, eu vou apagar esses canais azuis e projetar os amarelos. Mas, na prática, eu uso os dois juntos. Eu deixo o canal amarelo, o canal azul e as projeções de consolidação brancas, tudo ao mesmo tempo, porque nos pontos em que eles coincidem, geralmente também tende a ter movimentos mais pesados, mais fortes, que seguram um pouco mais, ok? Mas para a gente não poluir aqui a apresentação, eu vou voltando aqui rapidinho, tirando esses canais azuis, a gente já viu que teria utilidade, né? Vou aqui diminuindo o que a gente tem na tela para não ficar muito poluído. E vou dar uma projetada rápida nos canais de alta desse amarelo aí, a projeção dele para cima, né? Richard, e por quanto tempo você mantém uma projeção dessa? Enquanto ela estiver dando certo, tá? Eu apaguei a raba aqui, mas tudo bem, deixar ela aqui só para saber que ela é inicial. Então, até quando eu vou projetando? Até quando ela estiver me dando lucro. Tem uma hora que esse canal ele pode ser ajustado lá na frente, e aí a gente ajusta. Aí, observe aqui a projeção desses canais. Eu teria projetado 2 no início do movimento, projetaria 2 para baixo, e observe. Ah, tá, ele acompanhou aqui um pouco teu canal, mas rompeu. Acontece, né? Eu tinha as minhas projeções aqui de consolidação, posso utilizar, deu até quase metade. Se eu confiasse que depois que ele rompe, a tendência é que ele siga o movimento, eu poderia vir até pelo menos o meio do canal ou o canal inteiro. Então, deixa eu falar sobre essa questão de meio de canal. O Caio Possiede, ele trata canais assim também. Quer dizer, não igual como eu trato, mas ele faz o seguinte, ele pega um canal desse e ele pode usar o dobro desse canal naquele conceito de broad channel e tight channel, mas eu também posso utilizar a metade do canal como movimento. Então, observe, se eu peguei a projeção na metade do canal, seria por aqui. Ó. Então, se você é mais conservador e tem medo ou tem pouco recurso, não pode ter stop muito grande, usa o meio dessa projeção aqui como limite para você trabalhar os canais, mas observe aqui o que aconteceu com esse canal. Passou de um dia para o outro, olha o que aconteceu aqui. Deu uma respeitada legal, mas ele picotou abaixo. Sim, mas olha a subidinha que ele permitiu. Depois ele rompeu esse canal e fez aquele movimento que a gente sempre diz. Ó. Rompeu o canal e volta para testá-lo. Voltou para testá-lo, voltou para testá-lo. Se eu tivesse ainda aqui uma outra projeção, eu iria utilizando esses limites. Claro que é o que eu disse do beta, ele bagunça um pouco aqui, ó, mas é só para a gente ter uma ideia. Observe já no dia de hoje. Deixa eu apagar esses últimos, para pelo menos não ficar tão torto, fazendo de novo. Ó, apagar esses 3 aqui. Observe o que aconteceu aqui. Deixa eu minimizar para poder ficar mais fácil de copiá-lo. Eu fiz o seguinte, coloquei ele aqui. Por que eu uso o canal equidistante? Porque essas linhas, elas vão até o infinito para cima e até o infinito para baixo. Observe que o movimento de hoje, ó, ele pegou o respeito daquele canal. Quando eu digo ele está nas costas, por exemplo, né? Rompeu o canal e voltou para as costas dele. E olha essa projeção aqui no dia de hoje, tá?
com duas projeções. Claro, se eu estivesse fazendo medidinho lá de baixo, olha essa batida aqui. Cravou praticamente em cima no final do dia de ontem, e hoje ele já respeitou essa projeção de cima onde ele estava ontem à tarde. Traduzindo, é possível utilizar isso? Né? O Fortran está dizendo que com isso ele fica mais fraudinho ainda, porque é muita coisa. Mas é como eu estou dizendo, se você utilizar partes disso progressivamente, se você pegar todo um setup como esse, que é meio complicado realmente, eu uso tudo ao mesmo tempo. Mas cada parte dessa você pode usar em separado. Por exemplo, uso só os canais por um tempo, vou vigiando, né? Ou então, terminei meu dia de operação, bati a meta, entro na demo, vou projetar canais e testar na demo, né? Que é o que eu faço sempre. Então, comecei fazendo assim. Depois que eu testei muito na demo e senti segurança, beleza, agora eu posso utilizar na real. Então, observa aqui, hoje, ó, ele respeitou o canal, desceu aqui. Quantas vezes ele já pegou aqui na projeção de consolidação de novo? Então, agora mesmo, na última batida aqui, ó, me daria quanto? Me daria pelo menos um scalpzinho de quase 3 pontos, né? Então, observe, dá para você ir fazendo sua meta, se sua meta for pequenininha, 3, 4 scalpzinhos que você pega, de 2, 3 pontos, já vai mantendo quase parte da sua meta, se ela for pequena. Então, assim é que a gente vai projetando os canais para frente e para trás, tá? Aí, vamos supor, terminou o dia de hoje, eu já coloco uma projeção, pelo menos, para amanhã. O meta tem um defeito que eu só vim perceber depois, que é o seguinte, é uma boa ideia, o Mister está dizendo que dá para automatizar isso aí, se automatizar será ótimo, né? Que a gente ficaria tranquilo sem precisar estar fazendo manualmente, que demora tempo até, né? Mas observa uma coisa, o meta tem um defeito que é, quando ele inicia o dia, aqui eu tenho a marcação de início do dia, para quem usa o meta sabe disso, né? Quando ele inicia o dia, todas as linhas que estiverem após o início do dia, ele dá uma puxada e trava aqui, ó. Aí, traduzindo, você bagunça tudo, aí eu tenho que, no início do dia, eu já faço isso. No dia anterior, eu não boto muita linha para frente, porque eu sei que ele vai bagunçar. No início do dia, eu vou lá e deleto uma, por exemplo, deleto uma, duas, e repasso, né? Repasso o finalzinho aqui do canal. Mas dá tempo para trabalhar, ninguém precisa ser um tarado, para já, primeiro movimento do dia já sair boletando 30. Tem um tarado que eu conheço que faz isso, né? Mas observe, não precisa, você pode fazer com paciência, deixa dar ali às 9h30, 10 horas, se você tem pouco capital para operar e não pode perder muito, mas vai fazendo assim, tá? Então, observe aqui, voltando ao que a gente disse. Num canal normal, eu só posso utilizá-lo a partir do terceiro toque. Num canal projetado, eu já sei, por exemplo, se aqui foi a primeira batida que eu tenho, eu já tinha um canal antes aqui. Eu já posso ver, olhar isso como se fosse um canal. O Raul Fortran está dizendo aí que a gente vai montar o indicador Holland. É chique mesmo, viu? Então, veja bem, você já pode, na primeira batida do canal, utilizá-lo. Então, observe aqui, por exemplo. Poxa, na primeira batida, na segunda, se eu fosse conservador e não quisesse pegar a primeira, a segunda já servia. Para quem está usando o canal normal, só aqui eu ia traçar o canal. E na terceira batida é que eu ia usar. Aí olha o que aconteceu na terceira batida. Se você é um cara que faz scalp, provavelmente você estoparia aqui para não estopar muito longo, né? Então, o Mister está dizendo aí, vai ser o Richard Channel. Pode ser também. Mas observe. Então, a vantagem seria essa, tá? E o que a gente tem aqui? Eu deixei essa figurinha para vocês, porque quando o Mister distribuir esse PDF, vocês se lembram do que a gente tratou hoje, né? Geralmente eu pego um canal de baixa, um canal de alta e uma consolidação. Tá, Richard, e por que você disse às vezes que usa 2 consolidações num dia? Pelo seguinte, às vezes eu pego uma consolidação maior, então, por exemplo, aqui, ó, é o que eu estou fazendo no índice e testando. Eu tenho essa consolidação que está em branco, e aí eu faço o seguinte, caramba, eu percebi, sei lá, vou dar um exemplo aqui, que aqui fosse uma consolidação que me interessasse, daqui para cá, por exemplo, tá? Deixa eu tentar, essa dificuldade do método, ele fica entortando. Aí eu observo, vamos dizer que aqui eu tivesse traçado outra projeção, que me interessasse que fosse aqui. Vou deixar aqui mesmo, só para a gente perceber. E vou colocar ela de vermelho, tá? Eu não aconselho vocês a trabalharem com 2 no início. Deixa eu aumentar essa linha, para vocês conseguirem enxergar também.
Então, vê bem, dá para enxergar essa linha vermelha aí? Ou fica muito Flamengo para quem está olhando? A Juliana está perguntando se pode ver a live depois. Se você sair e pegar o link de novo, Júlio, dá para você ver. Eu testei ontem e conseguiu tranquilo isso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, como eu disse, eu fiz uma projeção dessa vermelha e posso utilizá-la também como suporte, como verificação. Observe que aqui ela quase casou com a branca para baixo. Ela teve aqui, ó, de novo, quase com a branca. Mas no meio eu tenho vários pontos que podiam ser utilizados entre esse vermelho e esse branco, que no índice tem dado muito resultado. Às vezes eu digo assim, ó, o índice está ali no limite dos 650. E alguns perguntam, como é que esse doido está dizendo que 650 pode ser um suporte, uma resistência? Hoje mesmo, eu disse, olha, no índice, ele está lá entre o 30 e 615, por exemplo, 415 e o 650. É assim que eu utilizo, tá? Com essas projeções aqui, e geralmente ele dá uma respeitada. Claro, repito, geralmente, não vão confiar em setup. Eu já disse aqui que não dá para a gente confiar em setup, né? Mas que o setup ajuda a gente a trabalhar. E aqui, ó, a questão do uso das projeções. Como eu disse, né? Como é que eu faço isso? Isso aqui eu acrescentei ontem, não está no material que eu tinha mandado para o Mister inicialmente, eu acrescentei isso para quem não assistiu, não ficar também voando. Eu costumo dizer aos meus alunos da faculdade, que o curso é presencial, quem vem tem algumas vantagens, quem não vem fica de fora. Por exemplo, essa questão que eu falei aqui para traçar o canal, eu uso o gráfico de linha. Quem não assistiu não vai ver, porque não está nos slides, né? Mas dentro do possível, eu coloquei o que a gente fez aqui. Então, a partir de um canal, a consolidação original, duplicamos o mesmo, projetando para a direita do gráfico. O que quer dizer isso? Eu peguei um canal e saio jogando para a direita. Só que antes, eu joguei ele para trás, né, para o passado. Ó, como saber qual canal eu devo projetar? Ou qual consolidação eu devo projetar? Como saber se um canal é consistente para ser utilizado? Aí é aquilo que eu disse. Eu pego primeiro projeto para o passado, vejo se isso funcionou, ou seja, eu jogo para a esquerda do gráfico e vejo se funcionou, e a partir daí eu jogo para a direita do gráfico. Depois que eu confirmo, jogo ele para a direita do gráfico. Tá? E aqui, ó, eu tinha colocado para vocês algumas considerações de Brooks ainda, porque ajuda você na operação. Por exemplo, Brooks diz o seguinte: tudo que você precisa está no gráfico à sua frente. Cada dia mais eu tenho percebido isso. Por exemplo, até volume, eu deixei de olhar, porque eu vejo o movimento. Claro, eu estou muito acostumado com meta, por isso que eu disse que se eu passar por próximo de uma hora para outra, eu já perco esse time, né? Mas que está na sua frente, como disse lá, a teoria ela diz que o gráfico desconta tudo. Mesmo as notícias, mesmo o que você tem, não tenha viés. Olhe para o gráfico, que o gráfico diz o que está acontecendo. E outra coisa importante aqui que Brooks trata, que todas as consolidações, isso a gente já sabe, mas é bom lembrar, ela tem tendência menor, desculpe, uma consolidação ou uma tendência, ela, num tempo menor, está dentro de outra. O que é que eu quero dizer? Que uma tendência no M5, no M2 ou no M1, ela pode ser uma consolidação. E vice-versa. Uma consolidação no M5 pode ter uma tendência no M2. A gente falou isso ontem, quando tratou do bar by bar, né? Que cada barra ela é um movimento de alta, por exemplo, a perna de alta. Cada barra é um movimento de baixa, né? E aqui, ó, além disso, a maioria das tendências são apenas partes de consolidações em um time frame maior. O que quer dizer isso? Que se você usa time frames, não confie em tendências, não confie em consolidações no time frame que você está. Porque num time frame maior, esse pode ser um movimento diferente do que você está. Estou olhando uma consolidação, mas no maior a gente está vendo sei lá, uma tendência de alta. O Mister sempre mostra isso quando ele vai lá no gráfico de uma semana. Aquela leitura inicial que o Mister faz, que é muito importante, de pegar o semanal, pegar o diário, né? Para a gente ver como é que isso está e ter uma ideia. Só que observe, não criem viés. Tá? E isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes. O mercado
constantemente exibe inércia. O que quer dizer isso? Que os seres humanos são preguiçosos e que o mercado é feito por seres humanos, todos temos preguiça de mudar. Então, se o mercado vinha subindo, teoricamente ele vai continuar subindo, tá? A não ser que aconteça algo muito anormal, ele vai continuar subindo. Por isso que a gente diz, siga com a tendência, e a gente nunca respeita isso, né? Vamos com a tendência, e a gente não respeita, vamos com a tendência. Então, observe, se ele vem numa consolidação, a maioria das vezes vai falhar o rompimento. Então, está dizendo aqui, ó, numa tendência, a maioria das tentativas de reversão falha. Não me interessa o percentual, sei lá, a Brooks diz que é 80%, 85%, não me interessa. Me interessa o seguinte, a maioria. Né? A maioria, para mim, já está bom, já é um edge. Lembra que a gente falou antes sobre edge? Já é uma probabilidade a meu favor, que eu sei que a tendência é que ele continue. Eu não gosto de dizer a palavra tendência, porque a pessoa pensa que eu estou falando de tendência de alta ou de baixa. A probabilidade, vamos dizer assim, é de que continue o movimento que vinha. Se tiver numa negociação, numa consolidação, a maioria das tentativas de rompimento da negociação vai falhar. Claro, isso depende cada vez mais do tempo que você está trabalhando, do time frame, se é um M1, M2, M5, por aí vai, tá? Mas lembrem-se disso, né? Cuidado com a ganância, como eu disse. A maioria dos traders famosos, eles colocam que o seu sucesso dependeu sempre do gerenciamento de risco e de não ser ganancioso ao extremo. Todo mundo que entra pesado, um dia se arrepende porque leva uma lapada grande. Claro, eu não estou dizendo que você não entra, você sabe sua capacidade, você sabe seu limite, você sabe seu stop, principalmente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, não entre no time frame de outros. Por exemplo, por que eu disse que eu posso disponibilizar essas telas e não ter problema se alguém vai querer copiar ou não? Porque quando você começar a operar, você vai ver que você tem coisas nela que você precisa ajustar para você. Provavelmente alguém que for utilizar algum desses conceitos, talvez use até melhor do que eu, porque ele vai descobrir coisas que eu não estou vendo. Para mim não interessa mais, está funcionando, eu fiquei cego por enquanto. Quem for utilizar vai ver alguns defeitos, ou vai ver algumas coisas de forma melhor. Traduzindo, ele vai adequar ao que ele trabalha, tá? Ainda mais sobre Brooks, uma coisa que eu acho assim, importantíssima. Ele diz o seguinte, ó, os negociação, ou seja, no trade, são, primeiro, existe uma base matemática para tudo. Se a gente olhar a projeção de canais, a projeção de consolidação, projeção de bandeira, de marcha, tudo é matemática. O próprio FIBO, que parece, como o Mister disse, está mexendo no caldeirão da bruxa, o próprio FIBO, ele é base matemática. E tem funcionado até hoje. Por que deixa de funcionar de uma hora para outra? Não vai, né? Claro, você não pode se apegar a posições, né? E, observe, existe uma base matemática para tudo. E outra coisa, qual é o outro princípio, o outro conceito? A qualquer momento em que você está convencido da direção do mercado, há alguém igualmente inteligente a você, e você é inteligente, alguém que acredita no contrário. Por exemplo, a gente já viu muitas vezes, quando operava o Mister e o Gabriel ao mesmo tempo, um está comprado, o outro está vendido. E os dois estarem certos. O que quer dizer isso? Alguém inteligentemente vê que ele está subindo, alguém inteligentemente vê que ele está descendo, e aí não existe certo ou errado. Existe o que você está vendo e o que você está fazendo. No que você está se baseando, na matemática que você está usando, no edge, na probabilidade que você usa, no controle de gerenciamento de risco, no seu stop, é isso que importa. Claro que nisso as técnicas que você utiliza vão direcionar. E aqui, ó, uma frase interessante. Nunca fique convencido de nada. E eu digo duas coisas. Uma tem a ver com você ser convencido demais, do tipo, não, eu sou bambambam e vou botar para arrombar. Com perdão da expressão, é mais fácil a gente se arrombar do que o mercado. Então, não fique convencido dessa forma, soberbo. Mas a ideia aqui não é essa, não. É não se convencer de uma posição. Se eu estou comprado, de uma hora para outra eu posso abandonar e ficar vendido. Eu não tenho mistério com isso, tá? Eu não me apego, eu não sofro com isso. Demorei muito para chegar nesse mindset, tá? É muito difícil você saber que pode estar certo, tá lá na posição, vendo ela contra. Se você estivesse fora, você não entraria, mas você estando dentro, quer defender sua posição a unhas e dentes, e vai fazendo médio
e vai fazendo, ou seja, vai piorando a situação. Quando, se você estivesse fora, você dizia, eu entraria aqui? Não. Então é melhor você para. Tem um trader muito famoso que ele diz o seguinte, se acontecer algum movimento contra você e você não consegue entender o que foi, primeiro stop, depois procure a razão. É melhor que você stop pequeno e que continue fazendo do que você perder dinheiro, tá? Então, aqui, nunca fique convencido de nada e esteja aberto sempre, né, à possibilidade de o mercado fazer justamente o oposto do que você acredita. É o que mais acontece. Tem gente que diz assim, poxa, eu deveria mudar o botão, né, de call e put, se eu mudar eu ganhar mais dinheiro. Porque o mercado só vem contra mim. O mercado nunca vai contra você. O mercado vai para onde ele quer. Eu costumo dizer que o mercado é que nem um trem. É o gostosão, ele vai para onde quer e você que sai da frente. Então, a gente pode aproveitar o movimento do mercado ou querer ficar brigando contra ele. A decisão é de cada um, sempre, né? Mas nunca se convença de uma posição. Seja humilde para aceitar quando errou. Errar não é problema, muito pelo contrário. Errar faz a gente aprender. Mas aí a gente tem que não se prender a uma posição. E fechando essa ideia aí, ó, embora às vezes, não é o às vezes, né? O mercado, como deixa eu completar nessa daqui, mas é o mercado, às vezes esteja desequilibrado e mova-se fortemente para cima ou para baixo, na maioria das vezes o mercado está relativamente equilibrado. Mesmo que o iniciante não perceba isso. Espera aí, vamos tentar entender. A gente está olhando aqui para o mercado e dizendo, não, ele está subindo muito. Só que se você pegar um time frame maior, ou se você minimizar isso aqui, ó, poxa, até chegar nesse topo limite aqui, ó, para mim podia ser uma congestão gigantesca, não podia? Então, o que a gente está dizendo? O mercado, geralmente, ele está equilibrado. Não quer dizer que se ele está subindo nesse momento agora, você tenha que jogar tudo fora e, não, agora eu vou fazer o que me deu na telha, ele vai subir. Cuidado, ele está num movimento maior. Em outros tempos, pode estar dizendo outra coisa, tá? Então, basicamente isso. Mas, na maioria das vezes, o mercado está 50-50. Se ele sair 10% para um lado, por isso que o Brooks diz, 60% já é uma ótima probabilidade. Se ele sair algo para o seu lado, aproveite, porque ele não vai ficar muito tempo assim. O Mister às vezes diz assim, ó, essa range não vai ficar aí não, essa range não vai ficar aí não. O que ele está dizendo? Se tiver que aproveitar, aproveite enquanto você pode, porque o mercado muda. E ele vai mudar a hora que ele quiser, tá? Bom, aqui para a gente finalizar o de hoje, eu vou deixar aqui essa mensagenzinha, que eu já tinha comentado antes, é uma citação do tio Bruce, né? Bruce Lee, que reflete bem essa questão do que a gente está vendo agora. Alguns estão olhando tudo que a gente vive e dizendo, caramba, eu não vou conseguir utilizar nunca. Né? O Raul Portland disse, caramba, eu preciso de muito tempo para introjetar isso aí, não vou usar nunca. Na verdade, é o seguinte, a gente aprende a dirigir, a gente aprende a pilotar moto, a gente aprende a fazer tudo, mas como é isso? Com tempo, com treino, com dedicação, fazendo de pouquinho. Andar de bicicleta. Você cai, depois que você cai, você aprende que você pode ficar de novo, até que você se equilibra, e tem gente que anda com uma roda, faz pirueta e tudo. Então, o que foi que o Bruce Lee disse? Antes de estudar arte, um soco, para mim, era apenas como um soco, um chute, apenas como um chute. Ou seja, a maioria de nós, quando entrou no mercado na primeira vez, deu certo. Eu fiz o primeiro trade de cara, ganhei R$60 e disse, agora eu estou rico. Né? Aí o que acontece? Tinha com R$200 na conta, a primeira vez que eu fiz, perdi os 260. Mas observe, para mim pareceu fácil. E quando você começa a estudar, que é o que ele diz aqui, ó, depois que eu estudei a arte, um soco não era mais um soco, um chute não era mais um chute. Para alguns que estão vendo tudo que a gente comentou aqui, talvez esteja agora nessa fase aqui, né? Não, isso aí é coisa que talvez eu nunca domine. É muito complicado. Quando você treina arte marcial, por exemplo, e eu já disse que pratico Kung Fu, para você dar o soco, tem que ter a respiração no momento certo, tem que ultrapassar o alvo, tem a distância, tem o cotovelo, a posição do punho, se você fecha a mão de um jeito ou de outro, que tipo de soco eu vou dar. Observe, começa a ficar complicado. Se eu vou dar um chute, o chute é lateral, ele é para dentro, ele é para fora, eu uso o quadril para projetar um chute, eu tenho que passar do alvo, eu tenho que soltar um grito na hora certa, eu tenho que... Ou seja, fica complicado. Mas olha o que ele disse. Agora que compreendi a arte, um soco é apenas como um soco, um chute é apenas como um chute. Depois que você treinar bastante, que você praticar em demo,
que você for para desenvolvendo o seu esforço, isso aí fica introjetado e você faz como quando você dirige. Você dirige e depois pergunta, caramba, eu passei que marcha, né? Você nem se lembra, porque você atua. É o que alguns grandes players dizem. Se você tiver aquele insight, né? Que a gente diz assim, eu tive uma intuição. O cara que escreveu os Axiomas de Zurich, ele diz basicamente isso. Às vezes, a intuição não é nada mais do que o teu conhecimento que estava guardado lá no fundo de ti e ele aflora agora. E você diz, não, isso foi uma intuição. Não é intuição, às vezes. O conhecimento, eu costumo dar um exemplo aos meus alunos, que eu digo, é como a formação do petróleo, que era um dinossauro que morreu, que afundou na Terra, que foi gerando e que depois vai aflorando e termina voltando como algo rico. Conhecimento é assim, você às vezes estuda, lê, não aprende nada, e acha que não aprendeu e desiste. Quem desiste não chega a essa terceira fase, que é compreender a arte. Ser trader é fácil? Não. É coisa que você aprenda da noite para o dia? Não. O Mister faz aí aquele treinamento fenomenal, quem já participou com ele entende. É importante você ter alguém que lhe oriente, que lhe dê condição de aprender? Facilite sua vida? É. Então, aprenda, faça um treinamento, a academia está aí para isso mesmo, né? Leia para você tirar suas conclusões, e aí você pode chegar ao que a gente tem aqui. Antes, você apenas via o movimento do queiro como subir e descer, depois você achou que era tudo complicado, mas se você se dedica e permanece até o fim, volta a ser como no início, só que de uma forma alterada e mudada, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer para a gente. Peço que a quem for treinar ou testar, use primeiro a demo, né? Para ver, ó. Eu estou aqui de novo no gráfico de hoje e olha onde ele está, respeitando a minha consolidação, batendo perto aqui. Eu já teria pego um scalpzinho do lado de cima até aqui embaixo, tranquilo, né? Quer dizer aqui que contribuir com a família. A minha ideia de tratar isso aqui com vocês é, como eu disse ontem, eu não passei esses conhecimentos para ninguém, mas passo tranquilamente para a família, porque eu sei que a família merece isso, que a gente pode crescer junto, tá? Muitos que fazem parte da família já mostraram seus operacionais. E com os operacionais dele eu aprendi muita coisa. Isso aí alterando, inclusive, o que eu entendo. Então, isso é importante, tá? Vou parar por aqui. Já chegou no horário do Elton. Terminei aqui a minha exposição. Acho que, basicamente, o que a gente tratou, tá? Espero que vocês, pelo menos, se não vão utilizar, mas que tenha servido como um conhecimento a mais para você ter como bagagem, tá?